tempo um excelente mestre, imagine Deus que não está sujeito às regras da física e ainda eterno. A relação tempo versus existência é igual a conhecimento, sabedoria, experiência. Vamos imaginar Deus que é um ser eterno que não tem princípio e nem fim. É evidente que o tempo o transformou ou moldou em um ser de conhecimento inimaginável. Sabemos que a ciência engatinhou por 50 anos, mas por volta do ano 2000, o conhecimento científico dobra a cada 5 anos e há evidências que continuará se expandindo exponencialmente, rompendo todas as barreiras que podemos imaginar. É fato que somente o tempo pode criar os melhores médicos, melhores cientistas, doutores da lei, mestres e daí por diante. Então, questionarmos Deus seria algo irracional de nossa parte, pois nossa pequena trajetória ou perspectiva de vida de uma média de apenas 80 anos nos torna pequenos seres constituídos de ignorância diante de algo tão imensurável como ele é, ao julgar pelo tempo de sua existência e experiência ao longo da eternidade. Hoje, o homem expandiu seu conhecimento, já se sabe muito mais sobre o que está além das fronteiras do universo do que ele carrega dentro do seu próprio ser. Podemos concluir que viver ou simplesmente o ato de existir nos leva continuamente a evoluir e aprender. Mas devido à nossa limitada permanência neste mundo, todos os dados coletados vão passando de geração em geração e, na verdade, se vive em função de uma busca com um começo, mas sem um fim. Com Deus não é assim, pois carrega consigo 3 atributos: a onisciência, a onipresença e a onipotência, ou seja, sabe tudo, está em tudo e pode tudo, e diante deste fato, somos constituídos de ignorância diante de algo tão excelente como ele é. Na verdade, o solo onde está construída a sabedoria é algo que ainda está escondido dos homens, pois questionar Deus ou ditar regras para o dono do espaço e tempo nos torna incapazes de ter uma atitude racional diante de algo tão elevado e sublime, o qual se dá a obra da criação de todas as coisas. Por via de regra, temos que, por tradição, respeitar os mais velhos e estarmos sujeitos aos seus conselhos, pois fomos instruídos desde a nossa infância a pensar e agir desta forma. Se respeitarmos este raciocínio e buscarmos uma lógica diante desta proposta, que argumentos teríamos para usar em relação a um ser que não pode ser datado, porque o tempo não mostra vestígios de sua existência? Pois, como todos sabemos, até hoje, nenhum homem jamais ouviu, pois temos fragmentos de seus feitos ao longo dos séculos e ainda que só existe para aqueles que têm a unidade da fé. Na verdade, se Deus tentasse explicar o que Ele é, nem mesmo a ciência mais evoluída conseguiria detalhar ou quantificar o seu ser, pois para aquilo que não se compreende ou não se encontra parâmetros entre este e aquele e assim fundamentar uma resposta, é mais fácil aceitar o inexplicável do que questionar ou entender. Na verdade, Ele é o princípio e o fim, ou seja, do início ao fim de algo existe um período de tempo, e isso é fato. E dentro desse tempo uma história esta que não pode ser contada, pois onde não há matéria não existe explicação ou meios para detalhar uma resposta para aquilo que não se vê, mas que está lá. Pois o entender para os homens não significa questionar o seu comportamento diante do caos que se instalou na sociedade e no mundo que nos cerca, e ainda que aos nossos olhos ele possa ser tão indiferente diante da dor alheia, onde nem mesmo os pequenos racionais limpos de consciência são poupados das dores da fome, desprezo, maus trato e doenças às crianças. Então, como agir diante de tantas questões não respondidas e ainda viver em um mundo corrompido,
onde a cada momento vemos a degradação da humanidade e os princípios morais destruídos pelas mãos dos homens amantes de si mesmos, onde o que impera é a corrupção e a ganância pelos bens materiais, e temos por consequência o sofrimento dos menos afortunados. Então, como viver em um mundo com tantas injustiças e que tanto nos aborrece? A resposta é simples e tem como base 3 fundamentos: fé, amor e esperança. A fé porque para aquele que crê, tudo é possível. A esperança porque acredita que algo possa acontecer, ainda que se dê por perdido, um milagre pode aparecer. E o amor porque tudo suporta, e quem ama deseja a vitória de si mesmo e dos outros que estão ao seu redor, e diante dele não há confusão. Na verdade, quem ama de um coração sincero, este nunca será dono da razão. E podemos concluir com tudo que foi dito, que naquilo que pertence a Deus, quanto mais buscamos as respostas, mais se multiplicam as perguntas.